Ai. Oi, pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Egocêntrico. Estamos de volta depois de tanto tempo. Pessoal, nem tenho o que dizer. Faz muito tempo. A nossa cadeira tá rangendo bastante. Vou encostar aqui pra ver se melhora. Pessoal, muito tempo que eu não venho aqui nesse canal, né, fazer um vídeo novo. Desde o vídeo, não sei, nem lembro qual foi o último que eu gravei mesmo falando, mas eu tô há mais de um ano para voltar com esse canal há bastante tempo. Mas há um ano mais ou menos eu quero falar sobre o relato desse vídeo de hoje. É um vídeo muito tenso e uma história bizarra, como muitas das que eu conto aqui, né? Mas ocorreram outras histórias super loucas, como sempre acontece na minha vida. Parece que eu sou escolhido. Essa história não é brincadeira, é realmente uma história bizarra que aconteceu aí no último ano. Tá completando um ano mais ou menos que isso aconteceu. E nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês sobre esse fato horrível que ocorreu na minha vida nesse último ano. Essa situação horrível, né? Então, bora lá. Antes de tudo, eu convido vocês, como sempre, a se inscreverem aqui no Egocêntrico. Faz bastante tempo que eu não posto, até porque não tem muito engajamento aqui no canal. Tem um vídeo lá, Um Dia de Carteira Assinada, que é o vídeo que sustenta esse canal, que faz ainda com que tenha acessos razoáveis e também alguns inscritos. Mas eu quero que esse vídeo seja novo aí, seja o maior sucesso e possa fazer com que eu continue aí realizando mais conteúdos no canal. Então não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e também divulgar aí o canal para os seus amigos. Então bora pro vídeo, vamos começar essa história maluca? Nesse último ano muitas coisas aconteceram, como eu venho falando para vocês. Eu me formei o ano passado no meu curso de administração. Tem vídeos aqui que eu falei sobre a experiência quando a gente estava no remoto ainda, como era estudar de casa e como acontecia, né? Tem vídeos eu também falando sobre administração na UFSC, sobre o curso. E eu vou falar um pouquinho mais, tem histórias até sobre a minha formatura, que teve outra coisa bizarra comigo, porque também eu sou meio retardado, né? Então várias coisas acontecem assim, sou meio tanso. Então ocorrem coisas também por minha culpa às vezes, como no caso da formatura, mas enfim. No vídeo de hoje eu vou contar sobre uma experiência que eu levei um tapa na cara na primeira semana de trabalho de uma colega de trabalho. E é uma história assim ridícula que as pessoas ouvem e ficam perplexas, até eu também fui bem tenso, mas eu vou contar bem detalhado assim o que eu lembro, que já faz um ano que ocorreu, e como foi que tudo aconteceu, a minha visão sobre isso e como esse caso de fato sucedeu, né? Eu me formei em administração na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, né? Eu estava estudando administração desde o segundo semestre de 2018 e me formei ano passado. Eu estava fazendo alguns estágios em órgãos públicos e o meu último estágio acabou sendo na própria universidade. Eu estava tentando muito fazer estágios em empresas privadas, mas não estava ocorrendo, eu estava precisando de emprego, estava enviando vários currículos, eu tenho um currículo bem legal, não tinha muitas experiências profissionais de emprego, mas tinha muitas experiências de estágio e também tinha muita formação profissional, né, de cursos e tal, mas as empresas não estavam levando isso muito em consideração. Então eu me formei, fui para casa dos meus pais em Imbituba, ficar entre aspas de férias, né, porque eu não tinha outra opção, eu não estava conseguindo emprego nem nada por aqui, por Floripa, e eu decidi sempre estar, né, à procura, assim. Daí tava lá em Imbituba e ocorreu algumas vagas, algumas eu enviei, algumas me chamaram para entrevista, mas bem poucas. Uma dessas entrevistas que me chamaram era para o cargo de auxiliar administrativo. Então, eu queria mais uma função que fosse de graduação, né? Mas não estava tendo opção e eu falei, administrativo eu vou enviar. Enviei para essa empresa. Eu vou ter que encurtar bem a história, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas enfim, eu vi ali uma proposta de uma empresa, mas quando eles falaram do salário era muito baixo mesmo, tipo um salário mínimo, com um pouquinho a mais, assim, sabe? Que daí tinha um vale alimentação que também não era bom, era um vale baixo, era um salário muito baixo e eu e meu pai já falamos,
Conversei com meu pai, ele falou, não vai valer a pena ter que vir pra Floripa, né? E tudo e tal. E com aquele salário não ia ter muito como eu me manter. Mas, de última hora, eu tô parado já há uns 2 meses, 3 meses aqui, não tá rolando nada melhor, é uma oportunidade, eu vou ir ver qual é. Só que assim, gente, era ridículo o emprego. Já não bastava o salário, eram 9 horas de trabalho por dia, com 1 hora de intervalo, que totalizava 10 horas de trabalho. Enfim, vamos cortar essa parte, vamos falar mais rápido, né? Depois eu explico mais sobre esse emprego. O emprego era ruim, mas eu decidi na entrevista, fui na entrevista. é, o cara falou já algumas coisas que eu tipo, não gostei do emprego. Aqui tem que carregar caixa, se tiver que fazer, tem que fazer. Se tiver que puxar uma mesa, a gente tá de mudança, tem que fazer. Daí eu fingi que tava tudo bem, é, mas já achei meio tosco assim, mas acabei indo à entrevista, vim em Floripa, nem era na ilha, era ali no continente, no próximo do estreito e tal, um pouco antes de chegar na ilha, o que também não é muito bom pra mim, porque eu moro na ilha, quando eu tô em Floripa, né? E daí, nesse caso, me chamaram depois que eu tinha sido aprovado. E daí, quando me chamaram, que queriam, né, que eu trabalhasse lá, eu já fiquei meio na dúvida. Mas enfim, comecei a me organizar para voltar para Floripa. Daí início eu vi que eles iam, entrei ali na empresa, junto comigo entrou mais uma moça também no mesmo cargo, mas para outro setor, e também tinha uma assistente. Lembrando que a assistente era uma moça até que era de fora, veio trabalhar aqui em Floripa, era recente, mas ela estava nesse cargo de nível superior, que até que era um cargo eles pagavam ok assim, mas eram muitas horas de trabalho pra gente. 10 horas por dia ficava na empresa, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, eram 12 horas, só para vocês terem esse contexto de que não era uma situação fácil. Enfim, eu comecei a trabalhar para ver como iria ser, mas já de início eu já fiquei, nossa, não tô gostando, mas estava tentando lidar, né, assim, tentando ver se eu ia resistir a tantas horas de trabalho e essas coisas e tal. Essa moça que eu disse que era assistente administrativa, que ela era de nível superior, ela era mais nova do que eu, inclusive, e ela estava trabalhando diretamente com uma outra assistente que era muito antiga da empresa. Era a única pessoa da empresa que depois a gente foi descobrir que durava ali, porque todo mundo chegava a um ponto que não dá mais para aguentar, muitas horas de trabalho, pouco pagamento e muita exigência, era realmente o que acontecia lá. Nesse caso, essa moça que trabalhava há muito tempo, era uma senhora, não era uma senhora, mas ela já tinha ali, acredito que próximo dos 50 anos. Ela era uma pessoa mais séria, e como nós éramos muito jovens, a gente conversava. Meu Deus, alguém morreu lá em cima. E como nós éramos muito jovens, a gente brincava muito. Eu, a outra auxiliar que entrou no mesmo dia do que eu, e aquela assistente nova que veio de um outro estado que trabalhava por Floripa, mas que ela tinha entrado uma semana antes. Então nós três a gente se juntou e a gente andava junto, conversava nos primeiros dias ali de trabalho, né? E essa outra assistente, a que era mais velha, era uma mulher muito séria, assim, aparentemente, não era muito simpática, mas ela parecia muito bacana, assim, quando a gente conversou com ela, não era de ficar conversando, ela até falou, né, que ali o nosso supervisor, que inclusive era muito cri-cri, um homem muito, sabe, eles pagavam R$ 1 e queriam que tu trabalhasse como se tu estivesse recebendo R$ 1 milhão por mês, assim, não podia conversar, não podia, sabe, tudo não... Ele dava um jeito de tentar separar as pessoas que estavam tendo muito contato. Era assim, quase que uma ditadura lá, o jeito do trabalho. Assim eu me senti, né? Não posso dizer que era, mas eu me senti assim, numa ditadura, então já fiquei, nossa, vai dar os 3 meses, eu vou sair daqui. Só que como eu tava com outras coisas engatilhadas, eu só tava esperando para me chamarem. Então assim, eu vou esperar, vou vendo aí. Daí passou os 3... Mas não, passei os 3 meses não. Enfim... Nessa primeira semana, essa moça que trabalhava lá há muito tempo, ela era responsável, assim, que passava tudo pra gente, como que funcionava, o nosso supervisor direto, ali o gerente, quase que o nosso gerente, né? Ele não era gerente, mas era um supervisor, e tinha uma outra responsável geral, mas os dois pareciam, assim, que eram o mesmo nível, sabe, pra gente. Então ele que lidava mais conosco, comigo, com as duas outras assistentes. Na nossa sala era só a gente ali de terceirizado, né? E eu só de ser terceirizado já não me animei, assim, mas eu quis ver qual que seria essa experiência. Daí, nesse caso,
Essa moça conversava pouco com a gente, mas ela às vezes puxava uns assuntos, principalmente quando esse supervisor não estava. Ele chegava por volta das 9, 9 e pouco, a gente chegava às 8, e às vezes também ele saía para alguma reunião ou saía um pouco mais cedo, e nesses momentos ela conversava com a gente, falava um pouco da vida dela, que ela estava voltando para academia. Ela era uma moça um pouquinho acima do peso, assim, também já era mais velha, e daí ela falava, né, e tal, que estava voltando para academia e falava que trabalhava ali há tempo, mas eu achei muito estranho que a gente foi trabalhar e não tinha ninguém. Só na nossa sala tinham 2 vagas, porque a outra assistente tinha entrado há uma semana, mas a minha vaga tinha outra vaga em outro setor, e eu comecei a estranhar, porque parecia que as pessoas ali não aguentavam trabalhar muito tempo, não aguentavam trabalhar muito tempo. E assim, claro, o salário era horrível, as horas eram horríveis, mas todo mundo ia sair. Até eu, que tinha um nível superior muito bom, né? Um dos melhores que tem aqui em Floripa, formação, tinha vários cursos, falo inglês, não, enfim, tinha um nível bom para estar num cargo assim de um nível tão baixo, né? Que eu me senti até um pouco humilhado, sendo sincero, mas enfim, eu aceitei o desafio e fui. Nesse caso, teve um dia, era sexta-feira, e na sexta-feira tinha um ânimo que era 8 horas de trabalho. Nós não trabalhávamos 9 horas, a gente trabalhava 8 horas, era o único dia na semana para fechar as horas, e tinha essa 1 hora de intervalo que a gente tinha também de almoço, que deixava a gente 9 horas da empresa, porque a gente comia lá, então. Mas daí a gente já ia mais animado, era a minha primeira sexta-feira lá. Eu já era bem amigo da moça mais jovem que entrou na semana anterior. Bem amigo não, mas a gente ficava junto essas horas ali, então a gente acabou criando um vínculo legal. E a moça da outra sala também, a gente sempre saía para conversar. Daí nessa sexta-feira, essa moça mais velha, ela chegou com uns papos assim: ai, hoje eu tô irritada. A gente chegou, né? Eu acho que naquele dia eu não lembro se eu cheguei primeiro. Às vezes eu chegava primeiro e às vezes. Não, acho que era. Eu cheguei primeiro porque era a primeira semana, né? Então eu tava bem assim, ainda vendo os horários e tal. Quando eu chegava primeiro, ali ligava o ar, ligava as luzes, o computador. Às vezes já ia fazendo café também, que a gente era meio que obrigado a fazer café quando a gente não fazia. Principalmente depois eu fui para um outro lugar que meio que eles cobravam assim: ah, tu fez café já, não fez café, tu pode fazer um cafezinho lá, coisas assim que nem eram da função. Mas enfim, não é isso o tema, né, de hoje, mas eu posso falar sobre essa experiência profissional, daí vocês comentam aqui, sendo que já está sendo comentada também, mas mais por cima. Daí nessa sexta-feira, essa moça mais velha chegou. Eu não lembro se a outra assistente chegou antes que ela, provavelmente também. Nós dois chegamos e estávamos conversando, e chegou essa assistente mais velha e falou: nossa, hoje eu tô irritada. O meu marido. Daí começou a contar uma história assim. Tinha ocorrido alguma coisa que o marido dela tinha deixado a moto dele num estacionamento e o estacionamento fechou. E com esse fechamento eles não conseguiram retirar a moto. E eles tiveram que chegar mais cedo naquele dia para ir buscar essa moto de manhã cedo. E daí ela falou: nossa, o cara às vezes assim parece que é burro, ele é meio lerdo, eu tenho que ficar ensinando para ele as coisas. Nossa, fiquei bem irritado assim com ele, às vezes dá vontade de pegar e dar uns tapas. Daí, tá, enfim. Daí nisso ela emendou com outro assunto, assim. Ela falou até alguma vez, nessas primeiras semanas, nas poucas vezes que a gente conversou, que às vezes ela gostava de uma pegada mais forte. Tínhamos intimidade para falar com isso com ela? Não. Ela falava bem pouco com a gente. Falava assim, ela era tipo a nossa professora, mas ela veio com uns assuntos de intimidade muito estranhos. Daí nesse dia ela falou: ai, às vezes dá vontade de dar uns tapas nele. Ai, às vezes eu dou assim uns tapas. E começou a falar que batia nele, que ela meio que basicamente se sentia atraída por isso. Dela assim: mas é uns tapas, não é muito, é uns tapas assim, né? Dom tá. Falou, enfim, sobre isso e falou assim: posso mostrar? E a gente tava bem perto dela ouvindo a história. Daí eu olhei assim pra ela, só que ela era tipo a pessoa responsável. E ela falou isso, eu achei muito aleatório. Eu falei: pode. Eu achei que ela ia tipo chegar no braço, fazer um tapinha assim, um negocinho. Ela chegou e basicamente, deixa eu ver se eu consigo. Ai. Foi basicamente isso, gente, que agora eu tô sentindo. Sabe quando tu fica sentindo o vergão?
Ai, tá até doendo pra caramba. Quando sente um vergão, assim, de alguma coisa que ocorreu, uma ardência, eu... Cara, ela deu um tapa na minha cara, tipo esse de agora, porque doeu bastante, eu não sei se ficou forte, mas... Meu Deus. Por que eu fiz isso, gente? Meu Deus. Tô um pouco fora de órbita agora. Vou tomar uma água aqui. Caralho. Relembrar e viver. Ela me deu um tapão na cara. E nesse momento, tipo, eu fiquei em choque. A outra guria também. Só que a outra guria, ela era bem moleca. Bem assim... Bem zoeira. Ia falar rolezeira. Bem zoeira. Ela é muito jovem, mais jovem do que eu. E elas, tipo, as duas começaram a rir, tipo, impressionadas, elas ficaram, tipo... E eu fiquei, tipo, muito sem graça, dei um sorriso amarelo, assim, porque eu fiquei impressionado, né, que aquilo tinha acontecido. E elas começaram a rir, e rir um monte, assim, na minha cara. Não basta o constrangimento de ter levado um tapão na cara, inclusive levei outro agora, mas pelo menos foi eu mesmo que dei. Tá doendo meu rosto, é sério. E ficaram rindo da minha cara. Daí depois ela pegou e ficou, ai, desculpa. Daí ela veio com desculpa. Deu, fiquei assim meio já, beleza. E daí, a partir daquele momento, eu comecei a realizar o que tinha acontecido, né? Que tinha um grande absurdo, tinha ocorrido. E eu comecei a azedar muito, assim. Eu meio que depois ali já fui terminando, elas ficaram comentando, nossa, até a guria falou, nossa, não imaginava que ia ser tão forte, que loucura. E ela também, meu Deus, eu não imaginava que ia ser tão forte, desculpa, é que eu fui na emoção e fiz, e não sei o que. Daí começou a se explicar, e a partir disso começou, assim, um inferno. Ela começou naquele dia a me chamar muito. Eu, tipo, depois daquilo, eu meio que encerrei a ação, fingi que tava tudo bem, e daí ela veio assim pra mim, ai, tu me desculpa, tá? Daí eu, tá, beleza, desculpei. Só que ela começou a meio que sentir que eu tava azedando. E se eu azedei, gente, é igual uma maionese, não tem como voltar atrás. Eu me irritei, tipo, eu não ia voltar àquele estilo, até porque ela era uma pessoa que até então eu confiava, e naquele momento eu vi que ela era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não dá pra confiar. Então eu já, tipo, comecei a me fechar, e ela começou a notar isso, e provavelmente ficou com medo de eu falar alguma coisa, e ela começou a vir muito em cima de mim, tipo, me desculpa, dá carinho, me dá beijo, e aquilo começou a me deixar ainda mais irritado. Pra vocês verem, pouco depois de ter acontecido, teve um momento que ela tipo, puxou minha mão, e eu meio que, beleza, desculpei, tipo, dando uma distância e já sendo mais frio. Teve uma hora que ela ficou me puxando e eu tava tipo, sai daqui, meio que assim. E daí nesse ponto eu comecei a ver que tava indo longe demais. Daí nisso, naquele dia, o nosso chefe nos levou em chocolate. E eu comecei a notar que ela tava ficando muito estranha. Ela vinha, daí ele chegou, ela vinha assim, falava baixinho comigo. Nesse dia ele deu um chocolate para cada um, assim. Teve ali no começo, ele dava às vezes alguma coisinha, uma balinha, algum dia aleatório. Eu não sei se esse foi o primeiro dia. E ela chegou e foi lá, ai, tá, mas desculpa, tá, mas tu não comenta com ninguém, é porque vocês estavam aqui, sabiam que ia ser o contexto, se alguém de fora saber, pode ficar uma situação chata, não sei o que. Daí ela pegou o chocolate que tinha ganho dele, deu pra mim. E daí eu falei, não quero. Ela, não, eu não, fica pra ti, eu tô de dieta, inventou umas histórias assim, só pra tentar ficar me comprando, e isso foi me deixando cada vez mais irritado e mais frio com ela. E daí, nesse meio tempo, gente, é minha cadeira, tá? Nesse meio tempo eu já tinha recebido mensagem no Instagram dessa minha colega de sala que mandou assim, meu Deus, o que foi isso? Não tô acreditando. E daí eu também respondi, daí eu assim, o que tu achou? Não sei, a gente conversou alguma coisa e ela achou, nossa, achei muito fora, assim. Foi um tapa muito forte. Ela ficou rindo também, assim, meu... Tá, daí isso tudo ocorreu e aquele dia a mulher me infernizou muito. Ela ficou o dia inteiro. E daí nisso, no intervalo, eu encontrei as meninas, né? Já falei pra elas o que tinha acontecido, pra outra que faltava, né? Até porque uma tava lá e presenciou. E eu falei, nossa, será que eu conto pro nosso supervisor? E elas falaram que eu não devia contar. E eu fiquei muito assim, cara, é algo muito sério, não sei o que vai acontecer.
Daí eu voltei do intervalo, tava uma situação super chata, ela já viu assim, acho que ela ficou muito nervosa, dava de ver que ela tava, tipo, muito ansiosa. Ela tinha comprado um bolo, tinha, eu acho, sobrado metade do bolo, alguma coisa assim. E ela, ai, Eduardo, tu gosta de bolo de chocolate? Deu assim, não. Claro, gente, que eu ia mentir, né? Como eu ia pegar um bolo, principalmente comer um bolo de chocolate de uma pessoa que me dá um tapa na cara gratuitamente numa empresa, sendo que ela era uma funcionária, assim como eu, terceirizada, totalmente fora da casinha. Eu disse que nem gostava e comecei a cortar ela muito, muito, muito. Assim, tipo, ela falava se fosse profissional, eu assim, não. Mas se ela viesse com desculpa, ficou me pedindo desculpa muitas vezes durante o dia. Acredito que ela tenha me pedido desculpa naquele dia umas 8 vezes, por aí. E eu, tá, beleza, e já me virava, comecei a evitar ela bastante assim, não dava mais assunto, e comecei a pensar, será que eu não vou contar para o meu supervisor? Ou vou? Nisso acabou ali aquele dia, eu tava bem tenso, já muito incomodado, até porque eu me senti bem assediado. Ela naquele dia, gente, me beijava. Uma hora ela me pediu desculpa assim, bem na frente do meu rosto, parecia que ia me beijar. Tipo, ficava forçando uns carinhos, me dava carinho no rosto, sendo que a gente não tinha intimidade nenhuma. Ela era uma mulher, tipo, que a gente tinha um respeito por ser uma pessoa mais velha, mas ela começou a tratar de um jeito, falar uns assuntos, igual dessas relações íntimas com o marido, alguma coisa assim, e também a passar a mão em mim, tipo, me dar carinho, me puxar, me beijar, coisas que a gente nunca tinha feito, me beijar na cabeça, me abraçar, ai, desculpa, tá, ficava me puxando, o que foi tornando a situação ainda mais constrangedora, assim, pra mim. Então, terminou aquele dia, a gente foi embora, tinha um ponto de ônibus bem na frente do trabalho, e a gente tava lá falando sobre a situação, rindo, né, no ponto de ônibus, mas eu tava, assim, por dentro, bem magoado. Até porque era sexta-feira, o dia que eu ia, tipo, ai meu Deus, primeira semana que eu vou descansar, primeiro final de semana que eu vou descansar desse trabalho, e já ocorreu isso. E daí, quando a gente tava lá, já tinha estragado na sexta-feira, já tava bem deprimido, ela chega, sai do serviço e dá uma passada lá, e fala de novo sobre o assunto, cochichando, ela falava muito que cochichando, ai desculpa, não sei o que, ela não queria que aquilo se espalhasse, e daí eu fui embora. Fui embora e com várias dúvidas. Tanto se eu ia continuar no trabalho, tanto quanto se eu ia denunciar ela, se eu ia falar pro supervisor, se eu ia ver ações legais para isso tudo. Eu fiquei assim naquela sexta-feira e sábado, domingo, matutando muito. E no sábado de manhã eu pesquisei no Google, sobre o que essa ação poderia trazer, né? O que se era algo grave. E eu vi que era algo muito complexo para ocorrer no ambiente de trabalho. E nisso eu peguei alguns contatos meus da universidade, que aqui tem cursos muito bons, né, de direito, talvez o melhor com certeza o melhor do estado. E eu, com alguns contatos de conhecidos, contatei uma advogada, que era formada ali na UFSC, e ela ouviu a história, eu gravei muito detalhado, ela até elogiou durante o processo todo de eu documentei tudo, gente, tudo o que ocorreu, eu documentei. Fato muito importante, eu gravei a agressora falando sobre o caso, me pedindo desculpa, ela falando sobre o ocorrido, que não tinha sido daquele jeito, que a gente estava falando de uma situação, mas que ela acabou se emocionando. Eu gravei o áudio, sim. Como aquele dia ela ficou muito em cima de mim, é um fato muito importante para eu falar aqui, uma certa hora eu sabia que ela ia tocar no assunto de novo, eu liguei no celular e gravei. Então naquele dia eu gravei vários áudios dela, até inclusive esse do ponto de ônibus, quando eu vi ela se aproximando, eu gravei. E ela nem esperava, nem fazia ideia. E eu deixei o gravador ligado. Gente, eu me senti muito orgulhoso disso. E tinha ela afirmando, assim, que ocorreu. Então eu tinha provas contra ela. Então quando eu mandei isso pra minha advogada, ela ficou, a gente pode processar. Tu tem tudo aí documentado e eu acho que tu tem que sim processar. Porque vai além de dinheiro, vai muito mais pela questão ética e profissional, respeito, né? E também para que essas coisas não ocorram mais. E daí, quando eu falei com a advogada, ela me falou, e tu fala com o teu supervisor? Sim, eu acho que tu tem que falar.
Então chegou segunda-feira, eu passei aquele final de semana todo matutando, muito triste sobre o que ocorreu, assim. E na segunda-feira eu armei tudo pra desmascarar ela. Só que assim, até então eu não sabia, né, por que ela aguentava tanto lá. É claro que ela tinha algumas coisas que eram encobertas que depois eu acabei descobrindo. Então naquela segunda-feira eu falei pro meu chefe, olha, quando tu chegar, quando tu puder, depois que ele chegou, eu preciso falar contigo no reservado. E eu dei ordens pro meu supervisor, falei assim, tu pode falar que quer falar comigo, que ele tava naquelas semanas me mostrando as atividades, ele me chamava Eduardo e me levava em algum lugar. Eu falei, tu pode me chamar para algum lugar que eu pego a sala da chave de reunião, porque eu que entregava essas chaves ali naquele momento. Então, depois de alguns 10 minutos, 15, eu tava muito ansioso, né, gente? Eu sofro de ansiedade, tava muito ansioso. Ele me chamou, a gente foi lá e eu contei tudo para ele. Mostrei os áudios, então ele não teve, ele pediu para ouvir. Depois ele me pediu para eu enviar os áudios para ele. Eu fiquei assim muito nervoso para conversar com ele. Eu conversei tudo muito detalhado, mais do que aqui. Não, eu acho que não mais do que aqui, mas estava muito fresco, então eu consegui assim psicografar aquilo tudo. Contei tudo para ele. Ele ficou, é claro, isso ela se passou, não pode ocorrer, eu vou falar com ela, a gente vai falar com ela e tal. E tava muito tenso, gente, eu não falei isso, mas aquela segunda-feira eu cheguei assim, Taylor Swift Reputation Tour. Eu cheguei com sangue nos olhos, assim, eu cheguei de um modo tão elétrico que eu vou dizer para vocês que tinha uma lâmpada em cima das nossas cabeças, uma lâmpada daquela profissional grande, assim, uma lâmpada muito potente, e naquele dia aquela lâmpada simplesmente deu um treco nela e ela queimou, assim. Eu achei muito bizarro, porque era um dia que eu tava com a energia muito forte, uma energia de vingança, me sentindo a Nina de Avenida Brasil naquele dia. E assim, foi um dia muito tenso. Eu cheguei, ela falou até pra outra colega, que depois me falou que naquele. Ai, o Eduardo tá tão frio, né? E ela tava com medo, eu acho, do que poderia acontecer, de se eu ia contar ou não. E nisso eu já tinha revelado pra ele. Daí passou o dia todo, eu não vi. Passou ali a manhã toda, ele não falou nada. E à tarde eles chamaram ela. Gente, a hora que eles chamaram ela, e eu quase falei o nome dela. Fulana, vem aqui, a gente quer falar contigo. Foi ele, ela e a nossa gerente. Os três foram para essa sala de reunião que eu fui com eles também. Gente, lá o prédio era muito estranho. Mas fica pra quando eu falar dessa experiência, se vocês quiserem, comenta aqui. Daí, eles chamaram ela, gente. Nisso se formou uma tempestade. Lá fora, o pátio todo ele era forrado por umas telhas de metal. Começou a dar uma chuva daquelas grossas que davam um barulho. Relâmpago. Chuva forte e aquela luz queimada em cima da gente e eu muito ansioso. Gente, eu tava achando que ela ia voltar no Jiraiya, assim, tendo um surto, porque realmente eu não conhecia ela, né? Tô coçando minha perna aqui. Eu não conhecia ela, depois daquele fato fiquei muito preocupado com o que podia ocorrer. E eles conversaram com ela, eu acho que uma meia hora, e daí ela voltou. Daí voltou assim meio silêncio normal, meio cabeça baixa, mas também não notei grande diferença. Não falou nada pra mim. Eu acho que a gente meio que fingiu que tava tudo certo, mas dela já ficou assim um pouco mais, acho, com certeza chateada, né? Mas e daí a gente terminou aquele dia ali. E a partir disso eu deixei pra ele claro que talvez eu ia tomar medidas legais, né? Porque era algo muito sério, eu tinha as provas e tal. Já tinha falado com uma advogada. Mas eu acho que ele não levou muito a sério, acho que era só conversar e tal. E daí eu perguntei pra ele, tu falou com ela, como ela reagiu e tal. Daí ele me mandou, aparentemente se demonstrou arrependido. Ele escreveu algo bem assim, se eu não me engano, foi bem isso que ele escreveu. E daí ficou por isso mesmo. No outro dia a gente recebeu, todo mundo da empresa recebeu um comunicado no WhatsApp falando que o que para alguns é considerado brincadeira, né, levar um tapão na cara, para outros pode ser ofensivo, que para as pessoas evitassem qualquer tipo de coisa assim no ambiente profissional e tal, também de respeito, o que foi muito bom, né? É obrigatório enviar isso, antes fosse de início, mas a empresa era terceirizada, quem contratava era o pessoal daqui, então era a gente por a gente mesmo, basicamente, assim. Não tinha muito essa coisa da empresa. A empresa estava se fudendo, assim. Não queria problema só, né?
E daí, a partir disso, essa história aconteceu sim. Eu, eu decidi que eu ia processar a moça. O vídeo já tá bem comprido. Ela, a partir daquilo ali, mudou. Eu também ali ativei meu modo de ignorar totalmente, tentar ignorar, né? Meus pais ficaram, nossa, e tu vai continuar? Eles achavam que eu ia desistir. Eu não desisti de trabalhar, mesmo pensando muito se eu ia desistir ou não, se eu ia ter cara para voltar, se eu ia, depois ali de eu ter denunciado ela. E eu tive sim, cara, eu pensei, nossa, eu não fiz nada de errado, ela que fez e ela vai ter que me aguentar lá. Porque se ocorrer outras coisas, daí mesmo que eu vou tacar-lhe o pau. E eu recebi apoio de muita gente da empresa, porque eu fiquei sabendo que a maioria das pessoas odiava ela. Inclusive uma moça que era amiga dela lá, por alguns momentos, era uma pessoa que falava muito mal dela, falava que estava de saco cheio dela e que ela tinha jeitos assim de às vezes ser muito folgada e várias coisas me falar. Então assim, basicamente ninguém gostava dela, as pessoas meio que odiavam ela, porque ela era muito antiga, então não tinha muito o que fazer. Ela era uma profissional muito boa, coisa que eu não relatei no vídeo todo. Ela era muito competente, ela fazia tudo. Ela, cara, só por trabalhar tantas horas e tanto tempo que ela trabalhava, já dá de ver, né? E ela era uma profissional muito boa, então por isso que eu não esperava que ela fosse uma pessoa que faria uma merda dessa no ambiente de trabalho, tendo que ter uma maturidade, né? Uma pessoa ali próximo dos 50 anos e tal, deveria ter maturidade, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então foi um caso totalmente arrebatador. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês querem mais uma parte falando sobre como foi o processo, que é outro empenho, não vai dar realmente de falar nesse vídeo, gente. Já tem mais de meia hora gravados aqui. E também não sei, né? Se ficar muito longo, as pessoas nem vão querer ver, já tá longo demais. Então, se vocês querem uma parte 2, comenta aqui. Mas, claro, não deixe de se inscrever no canal. Também comentar o que vocês acharam do vídeo, dessa experiência, se vocês já sofreram algo assim, se ficaram revoltados, se acreditaram, se acharam que eu fiz mal ou não, e se querem saber sobre como essa história continuou depois com o processo e até o meu final ali na empresa, como foi, que eu saí somente esse ano, tá, gente? Foi só em 2024 que eu saí, esse fato ocorreu em 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui do Retorno do Egocêntrico, esse canal, depois de tanto tempo, então não deixe aí de deixar o like e também se inscrever para que eu possa continuar trazendo conteúdos para vocês. É isso, um beijão para todo mundo, até mais e é egocêntrico.